eu já fui muito rata de show. Até antes da pandemia, o último Rock in Rio de 2019, eu tinha ido em todos. Desde que ele voltou. Ele voltou em 2011. Eu fui em todos. 2011, inclusive, foi meu presente de... acho que 15 anos. Uma coisa assim. Eu não sei se eu fiz 15 anos em 2011, mas se eu fui no ano seguinte, era meio que isso, assim, Entendi, sabe? tipo, A Nazaré fazendo conta eu pedi aqui, tá antes, mas foi meu presente de 15 anos. E assim, eu era muito, tipo, tanto que eu era novinha, o meu pai me largou. Ele falou assim, você quer ficar na grade? Então você vai lá e você fica, porque mas eu seu não pai vou. foi com você. Foi. Caraca. Coitado. Ele é um... Então vocês guerreiro. se viram só depois na saída do show. A gente ficou junto. Aí, quando começou o show, porque foi no dia do System. Era Pitty, Evanescence, System of a Down e Guns N' Roses. Até o Evanescence, ele ficou comigo. Quando chegou o show do System, eu achei uma beirada, assim, que tinha uma plataforma, né, o palco, e ficava bem nessa beirada da plataforma, assim. Aí ele falou pra mim, ó, eu vou ficar lá no canto, que meu pai, ele é meio claustrofóbico, assim. Eu vou ficar sentado lá. Eu tô nessa direção aqui. Quando você quiser sair... Coitado do pai dela, né? Claustrofóbico e dentro de um show cheio de gente. Uma criança de 15, 14 anos. Que agora eu sei que eu era uma criança. Que na época a gente acha que a gente é super adultinho. Eu jamais largaria uma sobrinha minha de 14 anos sozinha num show. Jamais. Não levaria. Já começa por aí que eu não levaria, entendeu? Faria uma excursão da minha família pra todo mundo cuidar. Porque eu não iria sozinha. Jamais. Nem no cinema talvez eu leve. E aí ele falou assim, ó, eu vou ficar nessa direção aqui, então a hora que acabar, você sai pra cá e a gente se encontra, tá bom? Aí eu, tá bom. Justo. Aí foi isso. Então, e aí eu fui em todos, assim, o de 2019 a gente foi junto, e a gente sempre ia junto. Depois do de 2011, acho que foi 2013 ou 2014, não lembro. Aí fui eu, ele, minha mãe, meu primo. Caraca, foi a família toda, assim. Foi, a que gente louco. ia. Eles gostam muito dessas coisas, assim, sabe? Desde que eu sou muito novinha, eu lembro dos meus pais irem em shows e, sei lá, com a minha prima, assim, né? Bem louco. Tipo, a gente foi criada como irmã, assim. Então, tipo, ó, você vai ficar na sua avó, porque a gente vai com a Fran, porque você é muito criança, você não pode ir. Esse foi o primeiro show que você foi? Esse que você contou, que você ficou na Rock in grade? Rio? É. Não. Qual que foi? Meu primeiro show... Foi que banda? Eu acho que foi Detonautas. Detonautas. Nice. Lá em Avaré. E Avaré tem uma parada cultural muito forte, né? Eles têm a virada culturalzinha deles também, não tem? Eles têm a Fan Pop, que é o Festival de Música Popular Brasileira, que era um festival. Hoje em dia já não é tão forte, mas antigamente, tipo, o Djavan saiu de lá, o Jorge Versilo saiu de lá, o Lenine saiu de lá, a Maria Gadu saiu de lá, tipo, uma galera famosa, assim, foi revelada lá, sabe? Caraca, eu não sabia que tinha esse... E aí, antigamente, na Fan Pop, tinham vários shows de vários estilos. E o Detonautas eu assisti lá. Eu lembro que eu fui da escola, eu dormi lá no ginásio, encostada na minha mãe, até a hora que o show começou. Porque imagina, eu era muito criança, eu tava morrendo de sono, sabe? E aí, pra assistir o show, eu nem lembro, inclusive. Eu lembro de flashes, assim, sabe? Aí, além disso, lá também tem a festa do peão. Sempre teve. O que é a festa do peão? É uma festa de peão. Literalmente. Com Festa de peão. rodeio, shows, principalmente o rodeio, né? O negócio é o rodeio. E aí também sempre tinha shows também de vários estilos, assim, né? Então, por exemplo, quando eu era criança, eu acho que meu primeiro show foi Detonautas mesmo. Mas daí depois do Detonautas, o outro que eu lembro muito era do Capital Inicial, que foi na festa de peão. Depois eu lembro muito do LS Jack. Nossa, LS Jack. Eu era muito fã de LS Jack. Você lembra, Bunny? Aquele, Kyla. Putz, tá, lembrei. Nossa, nem lembrava o nome da banda. Aí eu lembro. Esses são os 3 primeiros que eu lembro, assim. Então, tipo, em Avaré eu ia muito em show e aí depois eu comecei. Por exemplo, aqui em São Paulo eu vim pro Metallica com o meu pai. Metallica é clássica. Eles estão aqui todo ano, com o meu pai. E a minha mãe também veio, mas minha mãe ficou no hotel e meu pai que ficou debaixo da chuva lá, perdido no Morumbi. Ai, que paizão. Ele era muito, ele me acompanha. Os dois são muito, eles me apoiam bastante, assim. Aí nessas fuleiragens, assim, de quando eu era adolescente, era meu pai que ia comigo. Mas seu pai sempre curtiu umas bandinhas, tipo, diferentona.
Ah, sim, a minha mãe escutava mais coisas, assim, sabe? Mas eles sempre tiveram os amigos deles sempre foram mais assim e tal. Hoje em dia, eles vão em shows sozinhos, assim, sabe? Ai, que legal. Lá em Avaré, nos encontros de motociclista que tem, eles sempre estão por causa dos Nos amigos deles. motoclubes, Eles Pô, sempre da hora. eles sempre participam, assim. Qual foi o último show que eles foram? Teve uma época que eu Eles tinham frequentava comprado ingresso pro motoclube. Coldplay. Aí a bacana. Dio, eles não quiseram ir, venderam, não foram, mas não teriam ido. Qual foi o último show que meus pais foram? Foi recente. Ah, mas enfim, eles sempre vão em eventos, sempre vão em festival, sempre vão nessas coisas, assim.